Não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil e que a gente espera, quem sabe, ter êxito nessa negociação. O Gerson era capitão do Flamengo. O Gerson foi um dos melhores jogadores do Flamengo, inclusive no Mundial, no Super Mundial lá. No meio do ano ele jogou uma barbaridade. O Cruzeiro não pode se enfraquecer e não pode também reforçar os outros. Fala galera, mais um vídeo no canal. O Cruzeiro segue dominando o noticiário esportivo. O Palmeiras está de olho em Matheus Pereira. O Flamengo continua observando Caio Jorge. E a negociação com Gerson ainda não teve um desfecho positivo, porém continua avançando dia após dia. E hoje você vai acompanhar comigo tudo que a equipe F falou sobre o momento atual do Cruzeiro e as negociações em pauta. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. Vamos falar agora do Cruzeiro, porque hoje teve entrevista do Pedro Júnior, que é vice-presidente do Cruzeiro. Foi ontem, me falaram aqui, nós vamos reproduzir aqui hoje. E ele falou sobre Matheus Pereira, Gerson, falou sobre Caio Jorge, todos os clubes que eles estão todo mundo de olhão no Cruzeiro, quero aquele. Vamos acompanhar o que ele disse aí. Gerson é uma negociação difícil, né? A gente está em pleno vapor nas negociações, mas é uma negociação que vai demorar algum tempo. Um jogador da grandeza do Gerson, uma negociação difícil. Está num clube muito grande da Rússia, mas as tratativas estão avançando, não de forma tão rápida como a gente esperava, mas estão avançando e a gente espera aí no final feliz, mas como eu disse anteriormente, é uma negociação difícil que vai levar um pouco mais de tempo. Tivemos conversas, os primeiros contatos, já estamos em alguma negociação e esperamos o mais breve possível tentar anunciá-lo, mas mais uma vez, não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil e que a gente espera, quem sabe, ter êxito nessa negociação. Com o atleta já falamos também, tem um desejo de retornar para o Brasil, é um atleta que qualquer clube do futebol brasileiro tem um desejo de contratar o Gerson, o Cruzeiro não é diferente, mas ele tem um desejo de voltar para o Brasil. Ô Jailson, você falava sobre o Gerson, né? E a gente falava no intervalo sobre a opção de seleção brasileira, tudo. Quando a gente olha para a questão do Gerson, ele obviamente está voltando para o Cruzeiro para sonhar com seleção, com Copa do Mundo, né? Será que ele vai conseguir recuperar o tempo perdido? Difícil. Assim, não descarto ele da seleção, tá? Mas difícil porque o Gerson era titular da seleção brasileira quando ele foi presidente. A dupla de meio campo do Brasil naquela ocasião era Bruno Guimarães e Gerson, né? Porque o Casemiro ainda não estava lá. O Gerson era capitão do Flamengo. O Gerson foi um dos melhores jogadores do Flamengo, inclusive no Mundial, no Super Mundial lá. No meio do ano, ele jogou uma barbaridade. E ali, enfim, para mim acabou parecendo, né, uma transação forçada. O Zenit foi lá, pagou os 25 milhões de euros, que era a multa rescisória do Gerson na ocasião. E agora, são 7 meses? 7 meses, né? Depois vem essa resenha, o Marcão, né, desembarcou, apareceu até, eu vi acho que era o Samuel, que é um setorista do Cruzeiro, inclusive, ele postou. O Marcão, só na hora do Marcão falando que estava ali, que a imprensa sabia. Pai do Gerson. Que era vontade, Marcão, pai do Gerson, empresário dele. Que era a vontade do jogador de voltar para o Brasil e que ele estava desembarcando em BH para conversar com o Cruzeiro. Eu, sinceramente, eu só não consigo entender na ocasião por que ele saiu. Na época, por que ele saiu do Flamengo, no caso. Porque era titular absoluto, era consolidado, um dos melhores jogadores da equipe, capitão, como eu falei. E ali acabou perdendo a oportunidade, por exemplo, de levantar, como capitão, 2 títulos enormes. E aí agora, como eu falei, 7 meses depois, pedido do Tite, porque o Tite também trabalhou com ele, sabe do potencial do jogador, tem aí a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, só que dessa vez ao Cruzeiro. Errou o time, né? E porque errou o time, agora está querendo correr atrás, estão querendo correr atrás do tempo perdido. Ele, o Marcão, o pai dele, que também foi protagonista na história da saída com o Flamengo. A entrevista que a gente mostrou hoje do Pedro Júnior, de lá para cá, hoje o Marcão almoçou com o Pedro Júnior. E tem um sinal positivo nessa história toda, que parece que os russos aceitaram baixar um pouco o valor, que era de 40 milhões, né? Baixar aquela pedida de 40 milhões. Então, mais uma vez, agora está na mão do Cruzeiro até onde vai chegar financeiramente. E para o jogador é isso, uma corrida contra o tempo, sem garantia nenhuma de nada, numa posição que a seleção brasileira se encontrou.
Fica muito difícil. Né? Naquele patamar ele não consegue mais. Não, e a seleção agora tem até a volta do Casimiro, tem caras que se consolidaram muito ali na posição. E tem um detalhe que o Pedro Júnior fala sobre a renovação do Matheus Pereira, hoje. E ele também falou, né, muitas vezes, a diretoria do Cruzeiro está falando do Caio Jorge, tem que ter mais dinheiro e tal. O Matheus Pereira é alvo do Palmeiras, o Caio do Flamengo. Como competir com esses dois times que têm o poderio financeiro, o Cruzeiro também tem, mas você vai ter que, uma briga de bastidores, uma rivalidade intensa, né? Os poderios financeiros, eles são distintos, né? Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, eles vêm de estruturações de anos e as suas fontes de renda, embora as pessoas insistam em dizer o dinheiro do Flamengo é todo da televisão, o dinheiro do Palmeiras é todo da Leila, não tem absolutamente nada disso, basta as pessoas se informarem um pouquinho, pegarem o balanço desses dois clubes e perceberem que estes dois clubes estão na situação que estão por conta do trabalho feito por várias gestões na sequência. O caso do Cruzeiro é outro, é um caso mais parecido com o que o Atlético viveu recentemente, com o que o próprio Botafogo viveu na chegada do John Textor, né? Claro, não estou falando que o tipo de dinheiro é parecido, mas é aquela coisa do proprietário chegando e colocando um caminhão de dinheiro e tudo mais. Eu acho que o quanto esse dinheiro pode ser gasto ou não pode ser gasto, no caso de clubes assim, é muito mais complicado para a gente fazer a avaliação do que seria num caso de um Flamengo e do Palmeiras, né? Agora, para o futebol brasileiro, de maneira geral, seria muito legal que o Cruzeiro não perdesse o Caio Jorge para o Flamengo, que o Cruzeiro não perdesse o Matheus Pereira para o Palmeiras, porque você, obviamente, com a manutenção desses jogadores, mais do que com a contratação do Gerson, eu acho que a prioridade do Cruzeiro deveria manter os caras que você já viu que deram certo e que estão jogando em alto nível. A manutenção desses caras, com a chegada de reforços, pode fazer com que o Cruzeiro entre como um protagonista de fato, né, nessa disputa, que hoje, quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro por pontos corridos, a gente pensa muito em Flamengo e Palmeiras, né? Por tudo isso que eu falei. Claro que no mata-mata a questão é diferente, no mata-mata você pode ter, às vezes, times que estão até desordenados do ponto de vista de gestão ou financeira, ganhando títulos e tudo mais, como, aliás, aconteceu, né? Acho que foi o caso do Corinthians na Copa do Brasil, era uma grande bagunça fora de campo, mas o Corinthians conseguiu conquistar título. Então, eu acho que para o futebol brasileiro seria legal você ter um Cruzeiro se mantendo forte, ficando ainda mais forte, podendo, quem sabe, se colocar numa briga ali contra Flamengo e Palmeiras também nos pontos corridos, e que isso acontecesse também com outros times, porque esse é um ponto forte do futebol brasileiro, essa é uma coisa muito legal do Campeonato Brasileiro, né? Tradicionalmente, o fato de que começa o campeonato e você sempre aponta, não vou dizer 12, mas você sempre aponta 4, 5, 6 clubes com chance de brigar lá em cima. Tomara que com o passar dos anos não se torne aquela coisa que a gente só vai ficar apontando 2 e 2 e 2 e 2. O desafio do Cruzeiro é duplo, né? Porque ele não só estaria perdendo jogadores, ele estaria perdendo jogadores que reforçam justamente os rivais diretos dele. E mais, dele. professor, nós temos 2 minutos antes de ir para o break, eu quero te fazer uma pergunta. Sem esses 2 jogadores, o Cruzeiro perde muito. Muito. Perde demais. Porque... Perde demais e os outros ganham demais. Então não pode. Eu estou com o Jean. A prioridade, nesse momento, seria segurar. Se o Gerson vier, é plus. Mas nesse momento, o Cruzeiro não pode se enfraquecer e não pode também reforçar os outros. São os rivais diretos do Cruzeiro que estão levando esses jogadores, ou que pensam em levar esses jogadores. Porque, antes, só para arrematar esse assunto para ir para o break, o Jair falou muito bem. Por quê? Se você pega do Palmeiras, você tira o Gustavo Gomes e você tira um Flaco Lopes, você tem, perdeu, mas você tem ali, posso botar o Bruno Fux ali e tal. Nesse caso do Cruzeiro, por exemplo, se perde Onde vai achar um Caio Jorge? O Caio Jorge que não vai achar. Eu acho que o Cruzeiro tem que segurar, cara. De forma alguma. Na temporada passada, na hora que o Leonardo Jardim conseguiu ajeitar esse time do Cruzeiro, né? Que vale a gente lembrar que começou a temporada com o Diniz e ainda lá com o Gabigol, o Dudu e todo mundo pensando como seria esse time. Mas no momento que o Jardim organizou a equipe, Caio Jorge e o Matheus Pereira. Onde era o jogo do Cruzeiro
girava era onde o Matheus Pereira estava em campo. Se o Matheus Pereira estava do lado esquerdo, a jogada surgia por ali. Se ele estava do lado direito, a jogada surgia por ali. Então, assim, perder o Matheus Pereira, que foi o grande garçom da equipe na temporada, e perder o Caio Jorge, que foi o grande artilheiro, é muita coisa, além do que o professor falou. Você vai reforçar os seus rivais Eu até diretos. mudaria ali. Não Eu tem te diria, como. Você mudaria pra eu te gente pro diria break, que vai. essencial para brigar por títulos é não perder as estrelas para os rivais diretos, porque senão eles é que vão pegar os títulos. Muito Ali bem. é que está o Eu o X. concordo plenamente. E o lance é esse. Porque o Cruzeiro, quando a gente fala da perda desses caras, assim, a possibilidade de perder esses caras, é que você perde aí o quê? Uns 60% do time, ou eu tô sendo muito modesto ainda? Pô, cara, da forma que foi a temporada passada, cara, eu colocaria aí 70, cara. Perdeu o arco e a Mas flecha. perde muito, porque assim, exatamente, tu perde um cara que... Quem é que vai pifar os jogadores na frente? Não vai não ter tem ninguém, como. cara. Não tem ninguém, tu vai botar um monte de ponta lá, com todo respeito, mas tu vai colocar o Christian correndo de um lado, o Wanderson correndo do outro lado, o menino lá, o Arroio Júnior, correndo atrás da bola, mas pra quem é o cara que vai pensar o jogo? Não vai ter, o Lucas Silva não vai fazer isso, o Romero não vai fazer isso. Um jogador raro. Não tem Matheus como, é um jogador raro. Não tem no futebol como. brasileiro. E o Caio Jorge nem se fala, pô. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Eu concordo com eles. O Cruzeiro não pode se enfraquecer e muito menos fortalecer os rivais. Por isso, tem que segurar mesmo esses atletas. Mas eu quero saber de você agora a sua opinião. Deixa aqui pra mim nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like. Tamo juntos e até o próximo vídeo.